Este foi o ultrassom do Bernardo, que vocês acabaram de assistir, de 29 semanas e 2 dias. Ele estava com aproximadamente 1,330 kg, bem grandão já. E o vídeo de hoje nós vamos falar justamente sobre parto prematuro. Não é o caso do Bernardo, que já está entrando na 37ª semana, mas é um tema muito discutido e muito importante para que você tire as suas dúvidas. O ideal é que o seu bebê nasce no tempo certo, acima de 37 semanas até 40 semanas, bem formado, bem maduro, para que ele não tenha problema nenhum durante o seu crescimento e desenvolvimento. Se você tem dúvidas sobre o parto prematuro e como evitar o parto prematuro, fique no vídeo e acompanhe e tire as suas dúvidas. E no final do vídeo eu vou falar rapidamente como foi cuidar de uma criança de 520 gramas quando eu era estudante de enfermagem. Sejam bem-vindos e bem-vindas, principalmente você, mulher grávida, que vem acompanhando essa série sobre gravidez. Também vocês, estudantes que assistem esse conteúdo. Você que chega agora, já se inscreva aqui no nosso canal, isso ajuda o canal a crescer. E também, se gostar da nossa aula, deixe o like, isso é muito importante. Se preferir, sigam as minhas redes sociais, Facebook e Instagram. Sem mais conversas, bora para o vídeo. O conteúdo de hoje eu vou falar sobre como prevenir um parto prematuro. É possível prevenir esta situação? Sim, se você seguir as recomendações que nós vamos falar agora. Algumas situações não são possíveis modificá-las. Por exemplo, os seus antecedentes familiares. Se você teve uma mãe que já teve parto prematuro, se a sua irmã teve parto prematuro, a sua avó, isso são heranças genéticas que você adquire, que isso não tem como mudar. Então é um fator de risco você ter antecedentes familiares que tiveram parto prematuro. Se você engravidou e você tem muito extremos de idade, se você é muito nova ou se você já tem uma idade mais avançada, também é um problema e isso pode levar a um parto prematuro. E se você também tem alguma doença infecciosa, também vai prejudicar, vai antecipar o seu parto, como uma sífilis, HIV, tanto é que no pré-natal esses exames são obrigatórios e você tem que fazer. Mas se você não se encaixa nestas condições, como fazer para prevenir um parto prematuro? Bem, em primeiro lugar, você precisa de um pré-natal. A importância de realizar o pré-natal certinho, todas as consultas, fazer todos os exames, os ultrassom, isso é prioridade. Você precisa levar muito a sério o seu pré-natal, que isso vai te ajudar se por acaso você encontrar algumas dificuldades, se você encontrar indícios de um parto prematuro, já é identificado no pré-natal e aí tem todo um cuidado. E no pré-natal você também vai controlar a sua pressão arterial, controlar a sua glicemia, que são duas condições que levam ao parto prematuro, que é a hipertensão arterial sistêmica, que pode desenvolver uma pré-eclâmpsia ou uma eclâmpsia, e também a diabetes gestacional, que é uma outra condição clínica que pode te prejudicar e levar a um parto prematuro. Então, você controlar a glicemia e controlar a pressão é fundamental. E para você fazer esse controle, é necessário também uma alimentação saudável, pobre em sal, em açúcar, carboidrato, tudo isso você tem que ter muito cautela para que você não ganhe muito peso. Muitas vezes a gestante ela tem medo, ela acha que não está ganhando muito peso e começa a comer muito doce e ela pode desenvolver uma diabetes gestacional que com certeza vai prejudicar a sua gravidez e você pode sim ter um parto prematuro. E outras duas condições que só depende de você, mamãe, é o cigarro e o alcoolismo. Bebida e cigarro não combinam com gestação, de hipótese alguma você tem que ter esses hábitos durante a gravidez. Se você mantém esses hábitos, se você é uma mulher fumante e que ingere bebida alcoólica e durante a gravidez você continua com esses hábitos, você é uma séria candidata a ter um parto prematuro. Se por acaso você então se enquadra na situação de antecedentes familiares, de parto prematuro, um exame importante que você pode fazer e que é muito pouco utilizado hoje em dia é o ultrassom, é o transvaginal, durante a 22ª, 24ª semana, não o ultrassom que é feito no abdômen, o transvaginal, para que o médico veja o tamanho do colo do seu útero. Então, durante o pré-natal é importante você verificar o tamanho do seu colo uterino.
porque se esse colo estiver afinando, isso pode ser um problema vir a ter um parto prematuro. Então, converse com o seu médico e veja com ele a necessidade de você fazer um ultrassom com essas características para esta finalidade. E se por acaso você se encaixa nas condições, você está com uma suspeita de parto prematuro, você precisa de um acompanhamento médico e algumas situações necessárias que você venha a fazer. Por exemplo, o repouso. Numa situação onde você corre um risco na sua gravidez, o repouso é fundamental. Você também precisa conversar com o profissional médico em relação ao uso da progesterona. Muitas vezes vai ser necessário a utilização dessa medicação. Mulher que entra nessa situação, cada dia é uma vitória. Então, se a gente consegue antecipar a sua gestação para 1, 2 semanas, isso é um ganho muito importante que vai beneficiar muito o seu bebê. Outra situação importante para você prevenir um parto prematuro é você ter uma boa higiene. A higiene vaginal, anal, quando você fazer as suas necessidades, o xixi, a hora que você for limpar a sua vagina, você tem que tomar cuidado para não trazer sujidade do ânus para a vagina. Então, sempre você vai limpar de cima para baixo. São cuidados importantes para evitar uma infecção urinária, porque a infecção urinária é um indicativo, é um problema muito sério que leva, sim, a um parto prematuro. E para isso também a importância de beber muito líquidos. É interessante que você beba água bastante, água, suco, líquidos de modo geral, vai te ajudar a manter hidratada. Isso vai ajudar também a manter o seu útero hidratado. E se seu útero estiver hidratado, ele vai ficar menos irritado, vai ficar menos propenso a você ter um parto prematuro. Outra situação importante é a higiene corporal. A mulher tem que ter uma boa higiene e isso também ajuda a evitar parto prematuro. Vale destacar novamente a importância de uma dieta saudável. Você ter bons hábitos alimentares durante a gravidez é um fator positivo a seu favor. E o ideal é que você ganhe aí em torno de 10 a 15 quilos. Então, acompanhar também esse ganho de peso é necessário na gravidez. E isso, na verdade, é algo muito preocupante. A mulher sempre está preocupada com a balança, né? Então, ela não quer ganhar muito peso, mas também não quer ganhar pouco peso. Então, o ideal é você manter aí de 10 a 15 quilos. Se você está nessas condições de ter um possível parto prematuro, existem algumas técnicas médicas necessárias. A gente não vai entrar muito em detalhes. Nós temos a cerclagem, que é uma sutura cirúrgica em bolsa realizada sob anestesia, geralmente indicada logo após o 3º mês de gestação, com o objetivo de manter o colo de útero fechado, e depois é retirado os pontos na 37ª semana. Então, como se tivesse uma costura para ajudar a fortalecer o colo do útero. Existe também o pessário, um procedimento como se colocasse um suporte dentro da sua vagina que vai segurar o colo do útero, vai fazer com que esse colo do útero aguente mais a pressão. O que acontece no trabalho de parto prematuro? O seu útero, ele é grosso, né? Ele é maior e ele vai diminuindo conforme a pressão do bebê, da cabecinha do bebê, ele vai atingindo ali embaixo para começar a entrar no canal vaginal. Esse colo de útero, ele tende a diminuir, ele vai ficando fino para ficar mais mole e aí a criança consegue passar. Então, o objetivo desses procedimentos médicos é fortalecer e segurar esse colo de útero por mais tempo. Como eu disse, se conseguir segurar 1 semana, 2 semanas, é um ganho a mais para o seu bebê. Outra situação que você precisa ficar muito atenta, mamãe, é as contrações. Existem as contrações de treinamento, que é algo fisiológico. Isso acontece lá próximo da 37ª semana, 36ª semana, que o seu útero vai se preparar. Ele vai, como se ele estivesse fazendo uma musculação. Eu tenho uma aula que fala sobre isso, vou deixar aqui no card, sobre contrações de treinamento. Mas isso vai acontecer lá no final do 3º trimestre. Não é normal você ter essas contrações na 20ª, 22ª, 24ª semana. Então, se você sentir algo parecido com contrações, você precisa de um acompanhamento profissional o mais rápido possível. Normalmente a mulher sente a barriga dura, né? Aquele endurecimento, isso é uma contração. Você pode sentir aquela pressão no fundo da vagina, é como se fosse uma agulhada também ali por dentro. Então, são indícios de contrações de treinamento muito precoce.
é perigoso, você precisa investigar isso. E se por acaso, infelizmente, depois de todos esses cuidados que você teve, mesmo assim você vir a ter um parto prematuro, essa criança vai ter um acompanhamento médico, mas infelizmente ela está mais propensa a ter alguns problemas de saúde, principalmente problemas respiratórios e problemas imunológicos. A criança vai estar mais disposta a ter uma asma, bronquite, o sistema imunológico dela vai estar mais fragilizado, ela vai ter mais chances de ter alergia, essa criança também pode vir a desencadear diabetes, está mais propensa na fase adulta a ter infarto, enfim, uma série de situações, de doenças do futuro por conta do parto prematuro. Então, quanto mais tempo a criança ficar dentro da sua barriga, ali no conforto, deixar para tentar nascer na 37ª semana, melhor para você e principalmente para o seu bebê. Bem, gente, então essas são as dicas para você evitar um parto prematuro. É possível, depende muito de você, mas também depende da fisiologia, do seu organismo, muitas vezes não depende da mulher. E para encerrar, eu gostaria de contar a minha experiência com uma criança de 500 gramas que eu tive lá na UTI na época de estudante. Ela era pequenininha, eu só olhei de perto, não manipulei essa criança. Quem fez isso foi o técnico de enfermagem, mas a gente pôde acompanhar e foi o menor ser humano que eu já vi na minha vida. 510, 520 gramas, se não me engano. Hoje em dia, com a tecnologia que nós temos, é possível, já tem crianças sobrevivendo e conseguindo ter uma vida normal depois com 380 gramas. Então, a ciência evoluiu muito e é possível acompanhar uma criança e recuperar um indivíduo tão pequenininho. Bem, vamos torcer para que tudo dê certo na sua gestação. Isso foi um pouquinho da aula de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, já deixa o seu like, isso é importante para o nosso canal crescer. Dá uma força, dá um joinha aí. E se puder, inscreva-se aqui no nosso canal e ative o sininho para que você receba as nossas aulas toda semana. Siga as minhas redes sociais, Facebook e Instagram. Espero vocês no próximo conteúdo. Abraço e até mais. Tchau, tchau.